Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estou gravando esta aula como adendo, a aula que foi ministrada já acerca do surgimento e desenvolvimento do monasticismo e as diversas ordens monásticas, que se seguiram, e o trabalho importante que fizeram como cristianização dos povos bárbaros, que estavam presentes aí no território europeu, com a instalação de mosteiros, de abadias em diversas localidades, um tanto remotas e até correndo risco de vida, e o envio de missionários para muitas áreas. Então tivemos aí já acompanhando o surgimento do papado latino, a diferença entre a igreja, a situação dela em Roma e a diferença em Constantinopla, e agora a elevação, o crescimento da Igreja Católica Apostólica Romana com essa interação com esses povos bárbaros, mas também vimos os problemas que começaram a surgir dentro dessa superestrutura com uma sincretização, uma mistura com o paganismo, então uma paganização dessa estrutura cristã. Com isso, alguns movimentos antagonistas que começam a surgir a partir da atitude de alguns homens e até de algumas mulheres que se revoltam, se rebelam contra esta paganização da igreja, esse desvio de propósito da igreja em relação àquilo que está determinado pelo Evangelho, em relação àquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, primeiramente, alguns buscaram se isolar, depois, observando o exemplo destes que viviam uma vida austera, uma vida de meditação e até de limitações, muitos aproveitaram as partes positivas desses exemplos para reimplantar isso como uma nova forma de conduta, uma nova forma de comportamento dentro mesmo dessa estrutura da igreja que estava cada vez mais se desenvolvendo. Assim é que surgem as ordens monásticas dentro dessa civilização, dessas cidades, desses reinos, e vão fazer frente, muitas das vezes, a certos comportamentos que já estavam sendo adotados aí dentro da igreja, dentro das hierarquias da igreja. E aí algumas ordens vão seguindo conforme essas regras e buscando se comportar de acordo com esse modo de vida, tentando expressar este ideal, até que perdem aí também, começam a afrouxar aí as suas regras e vão perdendo esse propósito e são substituídas, na verdade não substituídas, mas são confrontadas por outras ordens que surgem, tentando resgatar novamente esse padrão. A gente viu as diferentes ordens que surgiram ao longo da história. E também veremos que com essa multiplicação dessas ordens monásticas e a implementação dos serviços que eles prestavam, vamos ter o surgimento das instituições educacionais importantes. Então, muitas delas surgindo de dentro do ambiente eclesiástico, estavam submetidas, tá certo? À estrutura, à hierarquia eclesiástica, e futuramente surgirão outras dentro do ambiente secular, totalmente secular. Mas, num primeiro momento, elas surgirão sim dentro do ambiente eclesiástico e começarão já a desempenhar um importante trabalho de preservação da cultura antiga e de adaptação dessa cultura na ótica cristã. Então, comunicar esta cultura a partir da cosmovisão cristã. Então, elas vão comunicar esse saber a esses povos iletrados, a esses povos como eram chamados pelos romanos, as gentes, e eram chamados pelos gregos de bárbaros. Então eles tinham essa forma de lidar, que era uma forma pejorativa, tá certo? Então eles se colocavam, os gregos se colocavam como, os romanos, aliás, se colocavam como sendo eles a autêntica civilização, e os gregos, como sendo de fato os povos detentores de cultura. Então sendo os romanos chamando aos demais de gentes, de uma forma bastante generalizada, e os gregos chamando de bárbaros. Então, a partir desse novo contato que se estabelece, quando cai, Grécia cai, Roma cai, o que fica de instituição é a Igreja Católica Apostólica Romana, que começa a interagir com esses povos, e não somente
esta igreja subordinada ao papado, aos estados papais, à hierarquia, né, que está diretamente subordinada ao Papa, mas também agora estas ordens que aproveitam esses exemplos destes que se posicionaram de forma antagônica a certos comportamentos, certo luxo, pompa, riqueza, poder, né, ganância de certas lideranças, dessa hierarquia oficial da igreja, e algumas dessas ordens começam a ser autorizadas, né, por exercer um trabalho útil, por exercer um trabalho que de fato traria benefícios para esta mesma igreja. Então eles fazem essa catequização desses povos, fazem esse trabalho de evangelismo e de civilização, um processo civilizatório, né? Instalam então esses mosteiros nessas regiões e os povos da localidade começam a interagir então com esse mosteiro e é-lhes fornecido conhecimento básico de agricultura, algum letramento, tá certo? E dentro desses mosteiros é feita a cópia, a preservação do antigo conhecimento que foi legado agora à estrutura da Igreja Católica, uma vez que o Império Romano é destruído, né, é encerrado, o rei Odoacro põe fim, tá certo, à continuidade de imperadores com a queda de Rômulo Augusto, e agora todo aquele conhecimento que era de posse, né, desses povos da Itália, agora será legado, tá certo, aos cuidados da estrutura da igreja, que contará então com o apoio desses mosteiros, dessas abadias, para a preservação desse conhecimento através das cópias, né, e através do ensino que é feito nas escolas anexas. Então temos as pequenas escolas anexas, primeiro voltada para o corpo eclesiástico, depois também integrando, né, parte da aristocracia, que vai enviar alguns de seus filhos até esses mosteiros para serem educados e se tornarem então pessoas integrantes da estrutura do Estado, integrantes da estrutura eclesiástica, por exemplo. Né? Então, esses reis que passam a se formar desses pequenos reinos, seu filho mais velho geralmente será o seu sucessor, então ele não está tão preocupado com essa questão educacional, mas sim com a questão bélica. Então, no primeiro momento, a maior preocupação desses reis é com a questão bélica. Então ele será preparado nas armas para dar continuidade, ser o sucessor, tá certo, deste rei, né, desse pequeno reino. E o segundo filho será o seu auxiliar, então ele ficando como sucessor, e o segundo filho como chefe dos exércitos. Aí o terceiro filho em diante, eles dão outras destinações, como por exemplo enviar para uma abadia, enviar para um mosteiro, para fazer dele um padre, independentemente se ele quer ou não adotar o celibato, mas ele será então encaminhado para esta carreira, para que possa talvez angariar uma posição alta junto à hierarquia eclesiástica e assim beneficiar a sua família de alguma maneira, tornando-se um abade, um bispo, um cardeal, quiçá até um papa, né? Então nós temos exemplos que vamos observar ao longo da continuidade do nosso curso, onde certas famílias de fato empreenderam força política, né, coerção para fazer seus membros serem líderes, né, desta estrutura da igreja, assim trazer benefícios para eles. Então vamos ver que isso de fato, essa terrível história, né, é comprovada pelos arquivos históricos em relação à destruição da estrutura hierárquica da igreja. Então, com o texto que temos em tela, e depois eu vou trazer um texto muito importante que vai nos trazer um esclarecimento acerca desse trajeto por meio do qual você tem a igreja assumindo esse vácuo de poder que ficou, ela sendo a detentora do conhecimento, tá certo? Da sabedoria que foi construída ao longo da história, sendo a preservadora desses arquivos, tá certo? A mantenedora, né, dentro dos mosteiros, fazendo as cópias, e também a primeira comunicadora desse conhecimento para a formação da estrutura básica das universidades, né, do ensino, que depois será corroborada por outros centros civilizatórios que também eram detentores de um conhecimento muito amplo, muito vasto. Você vai ter a interação entre os muçulmanos, né, os povos muçulmanos, que começam agora num processo de conquistam todo o norte da África, que antes era cristão, né, foi romano, depois com a queda de Roma passou a ser um ambiente permeado do cristianismo,
e depois os muçulmanos passam num processo de domínio dessas regiões até que conseguem de fato dominá-las e adentram para o território da Península Ibérica, dominando essa região durante muito tempo e interagindo assim com o mundo cristão. Então você tem alguns reis bárbaros que se levantam nessa época e que fazem frente a esse avanço muçulmano e já são, na verdade, cristianizados, né? Já estão defendendo esta bandeira, né, do cristianismo, então fazem frente. Você tem a dinastia dos Merovingios, por exemplo, que dará depois, na continuidade, serão os franceses, né? Então você tem essa família, essa dinastia, né, dos Merovingios, que será importante para o Papa, inclusive. O Papa fará alianças importantes com alguns descendentes dessa dinastia dos Merovingios, como Pepino. Depois haverá também um rei que virá dentre eles, que causará problemas ao Papa, que vai ver depois. Mas aqui somente para nós entendermos essa interação. Então essa presença islâmica na Península Ibérica proporcionará também, apesar desse risco, né, devido à questão bélica, a guerra, né, a dominação, mas por outro lado oferecerá também uma interação cultural. Então esse povo proporcionará essa interação, então, aquilo que eles tinham de sabedoria acumulado, né, ao longo de muitos séculos e que estava presente aí nas suas instituições de ensino. Quando houver algum tipo de intercâmbio, principalmente quando a dominação deles for afastada e ali novamente for reintegrado aos domínios católicos, muito daquilo que foi construído ali, que foi edificado em relação à universidade, instituições de ensino, será aproveitado nesse intercâmbio. Aí você terá os muçulmanos, né, que levaram para lá muito do conhecimento que eles tinham preservado ao longo dos séculos, tá certo? Muita herança que eles tinham também do contato com os povos persas. Então você tem as vertentes do Islã, né, com os sunitas, e os persas que foram evangelizados e cresceu mais uma tendência xiita. E lá você tem também conhecimentos muito antigos, seculares, que vão passar agora, por meio desse intercâmbio, a integrar também essas instituições de ensino na Europa. Então esse intercâmbio feito aí com esses povos católicos, bárbaros cristianizados, né? Esses islâmicos que dominaram a Península Ibérica durante muito tempo, e também os judeus que estão dentro desse meandro aí, né, dessas situações, também interagindo com ambas as partes, inclusive trabalhando de uma forma muito intensa como tradutores de texto do árabe e do hebraico, obviamente, para essas novas línguas, né, esse vernáculo nesses povos aí. Mas principalmente o latim, né, que já começava a ganhar um aspecto de língua universal, né, tanto pela questão da dominação romana anterior, mas muito mais agora por causa da influência católica, a adoção do latim, né, como uma língua oficial, e depois a imposição mesmo do latim como uma língua acadêmica. Então você tem aí esses ciclos, né, de transição, tá ok? E aí você tem o surgimento dessas grandes instituições que farão da Europa o lugar, né, detentor deste vasto conhecimento, essa história, né, secular, milenar, e de fato fará desses países de ponta, né, países que estão à frente aí de todo o desenvolvimento tecnológico e cultural. Então tudo isso pode ser buscado a partir de sua base, a partir de sua formação básica nesse contexto da formação dessas instituições que são a continuação natural daquilo que foi desenvolvido a partir das abadias e mosteiros, tá ok? Então o texto em tela e depois o texto de História do Cristianismo de Bruce Shelley. Eu vou trazer um texto, uma leitura um tanto extensa, mas eu acredito ser ela de muito proveito. Então eu pretendo deixar esse adendo aqui para vocês. O texto em tela nos diz o seguinte: nos mostra alguns mapas, dentre eles os mosteiros da Ordem de Cluny, e também um mapa das primeiras universidades que surgiram no território europeu. Eu vou depois ampliar esse mapa das universidades para nós observarmos melhor. Que esplendor, que poderio a Igreja alcançou com a ascensão deste homem ao poder imperial. Está falando aí de Carlos Magno, tá? Então falamos já um pouco sobre ele. Apenas, né, demos aí uma citação, né, acerca
surgimento aí deste movimento imperial independente de Bizâncio, agora surgido dentre os povos bárbaros cristianizados, e vamos falar dele na continuidade, tá certo? Quando abordarmos acerca de Gregório o Grande e na linha de sucessão desses papas, a interação cada vez maior com os povos bárbaros, a independência em relação ao Império Bizantino, total independência, quando houver sucessões de papas e eles sequer perguntarem ou esperarem algum tipo de aprovação de Bizâncio, uma vez que eles não precisam mais de Bizâncio para nada, começam a fazer frente ao Império Bizantino, até que depois, em uma das cruzadas, eles vão até invadir o Império Bizantino. Mas nós teremos aí, com essas interações, a ligação forte que haverá entre a Igreja Católica e o Imperador Carlos Magno, e o domínio de Carlos Magno do território europeu, tá certo? A agregação desses povos debaixo de um império novamente, e esse imperador advindo dos bárbaros e declarando-se cristão. Um imperador que declara-se de fato alguém que está lutando, batalhando, dominando em prol do cristianismo, tá ok? Então você terá esta situação, aí estamos abordando esse contexto aí. Que progresso para a formação da sociedade ocidental, agora pacificada por um poder unificador e controlador do mosaico dos povos que são o germe da Europa atual. Só para ficar bem entendido aquilo que estamos colocando aqui, não estamos necessariamente tecendo elogios, tá certo? À própria figura de Carlos Magno, dizendo que ele fosse um enviado de Deus ou algo assim. Estamos apenas observando o resultado do trabalho efetuado por esse dominador bárbaro cristianizado. Então, o que ele fez foi por meio das batalhas e da grande habilidade bélica que tinha. Então, de fato, ele era muito habilidoso na arte da guerra, tá certo? Nessa arte de controle, de domínio desses territórios, desses povos. Fez frente aos germanos, que ofereceram muita resistência, tanto aos romanos quanto depois aos povos cristianizados, ofereceu muita resistência, e ele fez frente a esses germanos, tá, que conseguiu dominar muito dos seus territórios e unificar, tá certo, o mosaico de povos bárbaros que haviam se formados com hunos, suevos, lombardos, visigodos, godos, né? Então existiam diversos povos que estavam dentro desses territórios formando pequenos reinos e disputando constantemente entre si, causando uma desestabilização da região, uma vez que eles estavam fragmentados, descentralizados. E se eles estivessem nessa situação quando vieram as grandes dominações, tá certo? Grandes batalhas de conquista dos muçulmanos, eles teriam sido facilmente conquistados, teriam sido facilmente destruídos. Então, com a unificação causada pelo domínio de Carlos Magno e a centralização do poder, houve a possibilidade de oferecer resistência, tá? Então, houve essa possibilidade devido a essa grande centralização. E não somente isso, mas a pacificação, como a gente viu na questão da Pax Romana, novamente aqui, o domínio, né, a agregação desses povos debaixo de uma administração, a pacificação, né, com a eliminação dessas guerras, né, essas pequenas batalhas, essa multiplicação de batalhas entre pequenos reinos, e a possibilidade então da expansão desse movimento de estabelecimento de abadias e mosteiros, que vão, por meio desse trabalho de cópia dos livros, tá certo? Que eram preservados pela Igreja Católica, né? O conhecimento que foi produzido na Antiguidade, a comunicação desse conhecimento numa ótica cristã, tá certo? Numa cosmovisão cristã, e a formação dessas primeiras instituições que depois vão ser cada vez mais engrandecidas e vão se tornar até independentes, tá certo? Vão depois lutar pela sua independência em relação às abadias, mosteiros, ao Papa, aos bispos, vão de fato se tornar instituições seculares, tá ok? Mas isso tem um processo histórico. Vamos lá. Controlador do mosaico de povos, que são o germe da Europa atual. E que são agora retirados do caos das intermináveis guerras de conquistas e saques e podem, enfim, laborar pelo progresso. E com certeza um dos grandes sinais desses novos tempos
é que a partir deste monarca, vemos multiplicarem-se pelas terras a fundação das grandes escolas adjacentes aos mosteiros e igrejas, que futuramente, atendendo ao interesse de professores e alunos, se constituiriam nas primeiras universidades europeias. Aí o mapa, né? As primeiras universidades europeias, a continuidade, empenhado em obter autogoverno para livrarem-se da tirânica dominação de bispos e cônegos, e empenhadas no ensino também das ciências da época, o direito primeiro canônico e depois vai surgir um direito laico, tá ok? A medicina, claro, com limitações, né? Os conhecimentos parcos, né? Escassos que haviam na época, e aí essa medicina vai ser muito melhorada, principalmente na Universidade de Bolonha, com a participação de muitos judeus que se ligam, tá certo, a este campo do saber e que transitam tanto no mundo europeu cristão quanto no mundo árabe e muçulmano, e que aproveitam muito daquele conhecimento que era mais antigo, tá certo, que era mais amplo, e comunicam aí nessa instituição, fazendo esse intercâmbio e injetando então esse saber, né, este conhecimento nessas áreas. Então, de medicina, humanidades, né, letras humanas, né, astrologia. Então, na época ainda não havia um conhecimento muito avançado na astronomia, né, com o conhecimento avançado na física, nas leis da física, nos aparelhos para investigação, tá certo, dos planetas, dos corpos celestes, né. Então, na época havia, na verdade, muito de astrologia, que era um certo conhecimento, tá certo, astrônomo bem básico, muito misturado com misticismo, né? Então você tinha uma pegada muito mística ainda. A lógica, que aí você tinha um campo mais científico, né? E a teologia, que era tida a mestra de todas as ciências, carreiras, né? No campo do conhecimento da universidade. Mas se você quisesse de fato coroar a sua formação, você tinha que chegar até o conhecimento teológico, o conhecimento da teologia. Então a teologia era a mestra de todas as ciências. E gozando da proteção de reis, e aí você vai ter, muitas das vezes, algumas instituições que terão como patrono agora o rei local, por exemplo, que obterá vantagens, né, deste relacionamento, quando pessoas capacitadas ali passam a integrar a sua corte, muitos deles passam a valorizar, tá certo? Estes que têm um conhecimento técnico, né, um conhecimento que podem fazer, por exemplo, um intercâmbio com outros reinos, né, um intercâmbio com outros povos, por meio da detenção do conhecimento dessas diferentes línguas, tornam-se então importantes embaixadores, conselheiros, ok? São tutores para os seus filhos, então você vai ter esse intercâmbio que se realiza, né, essas interações, né, que se realizam entre essas instituições, de modo que elas possam, em algum momento, até conseguir aí a sua independência total, tá ok? Gozando da proteção de reis, de autoridades locais e até de papas. Então existem situações em que de fato o próprio poder papal ele se responsabiliza por alguma dessas instituições, garantindo a sua presença em determinados lugares, até contrariando, né, o interesse às vezes das autoridades, pequenas autoridades daquelas localidades. Então você tem muitas vezes essas situações. Houveram até embates, houveram até muitos problemas locais por essas instituições às vezes não serem aceitas, né, por causa da efervescência que adquiriam devido a grandes professores, muitas das vezes que estavam presentes e traziam hordas, né, de alunos de diversos lugares, e esta movimentação causava às vezes o descontentamento da população local, e aí para se manter essa instituição precisava às vezes da autoridade ou de um rei, ou de um grande bispo, ou até do papa, né, para garantir a presença, né, dessas instituições nesses lugares. Podendo citar como um grande nome dessa fase o sábio escolástico Tomás Aquino. Tomás Aquino, acredito que coroa, né, este grande movimento do saber, esse grande movimento do desenvolvimento dessas instituições. O nome de Tomás Aquino, a escolástica. O autor extraordinário da Suma Teológica, foram um grande centro de desenvolvimento humano, sendo as mais antigas as de Salerno, na Itália, ainda no século X da era cristã, e com seu avanço o ensino de medicina serviu também como centro de intercâmbio
entre a cultura europeia em formação e a já avançada cultura judaica e árabe. Eu até falei que foi Bolonha, mas na verdade foi Salerno, né, conforme está o texto aí. Faz esse intercâmbio por meio, né, dos judeus que interagiam com esses dois mundos, tanto o mundo cristão quanto o mundo árabe, e proporciona, né, a transferência desse saber que já estava presente entre os árabes para o mundo cristão da época, esse mundo cristão, bárbaros cristianizados que estavam se formando, estavam se desenvolvendo. Tá ok? Então tem essa situação, avançada cultura judaica e árabe. Depois vieram também as de Bolonha, em 1088, a primeira a ensinar o direito laico. Então, por isso que eu me lembrei da de Bolonha. Está associado, na verdade, à questão, né, do desenvolvimento do direito laico. Tá ok? Então, um direito agora que vai aproveitar muito do Código Justiniano, né, da sistematização de Justiniano, do Código Romano Antigo, tá ok? E agora transmitindo uma nova leitura, né? Não tão ligada à questão eclesiástica, mas ligada mesmo à organização da civilização, né? Dos povos, independentemente da questão eclesiástica. Na de Bolonha, né? A questão do direito laico, que rivalizava com a de Paris, que surgiu em 1150. Depois vieram a de Pádua, 1222, Nápoles, 1224, Siena, 1242, Pisa, 1343, Oxford, 1249, Cambridge, 1284, Heidelberg, da Alemanha, 1385 e outras mais, dentre as quais a de Praga, em 1348, na qual veremos a atuação de um dos grandes nomes da reforma, John Hus. É inclusive interessante olhar também para esta informação, que é um dos aspectos também muito relevantes da reforma, que foi construída a partir da colaboração de pessoas de diversas camadas sociais. Tá? Então, quando olhamos para a reforma, vemos que pessoas de diferentes camadas sociais contribuíram decisivamente para que ela avançasse, para que ela tivesse bom êxito. Partindo aí, né, de pessoas, por exemplo, de comerciantes, né, como foi o caso de Pedro Valdo, que era um comerciante e que, olhando para o Evangelho, entendeu, né, que a leitura correta do Evangelho exigia uma outra forma, uma outra posição, uma outra conduta de vida. Foi até a autoridade católica requerer autorização para uma ordem, a abertura de uma ordem, não obtendo, né, obtendo aquela autorização, né, meia boca, né, então se um bispo autorizar, você pode pregar. Ele não obtendo essa autorização, então ele passa a pregar de forma clandestina e começa a ser perseguido. Mesmo perseguido, ele constitui um dos grandes primeiros movimentos de reforma, inclusive depois sendo integrado aos movimentos dos grandes reformadores. Então eles eram pré-reformadores já. Pedro Valdo era um comerciante, não era um acadêmico. Enquanto John Hus, que foi citado aí agora, foi um acadêmico, tá certo? Wycliffe também foi um acadêmico em Oxford, né? Você tem Savonarola, que era alguém que estava ligado dentro da estrutura, estava dentro da hierarquia da Igreja Católica, tá ok? Então, esteve dentro da própria estrutura da Igreja Católica, pregando duramente contra muito da corrupção que estava surgindo a partir dos movimentos renascentistas e de novos hábitos, nova forma de cultura, de expressão, estão pregando muito contra isso que ele entendia ser uma queda, um declínio na forma de vida cristã, e pregando até contra as famílias poderosas, né, de sua época. Então temos aí pessoas de diversas camadas. John Hus, como já citei aí, né, no texto, um acadêmico, Wycliffe também, e Lutero que estava aí dentro do grupo dos agostinianos, né, integrado dentro da Igreja Católica, também um acadêmico, né, tendo alta formação e interagindo com essa questão do ensino e das missas, né, toda a rotina dentro da a forma de culto, né, dentro da liturgia, né, então lidando tanto com a liturgia interna da Igreja Católica quanto com o ensino na instituição de ensino da época, e mesmo com essas vantagens, com essa comodidade, né, com esta tranquilidade que ele teria ao longo de sua vida, com a sua alta formação, ele não conseguiu se manter a parte da verdade com que teve contato, né? Ele não conseguiu ignorar o fato de que o Evangelho havia o confrontado, que a salvação é unicamente pela fé.
e não pelas obras, e não pelas indulgências. E assim ele também bradou contra esta mentira, contra essas heresias, e assim entrou naquela grande batalha da qual já estavam integrados tantos outros. É interessante observarmos isso, né, falando aqui sobre a Universidade de Praga, né, na qual atuou John Huss. Então eu achei interessante também abordar essa questão de que a reforma ela é constituída de nomes que vêm de diversas camadas sociais, né, inclusive também dos meios acadêmicos, dos altos meios acadêmicos. Tá, okay? É muito importante nós observarmos isso para nós não termos uma visão distorcida em relação àqueles que são chamados por Deus, aqueles que são levantados por Deus para trabalhar, né, no seu reino e para pregar o seu nome, tá certo? Para proclamar o seu evangelho. O Senhor chama a todos, de diversas camadas sociais, das pessoas mais simples, tá certo? Que terão também importante contribuição, serão usadas por Deus, até as pessoas com as mais altas formações. Isso vimos ao longo de toda a história e vemos também na atualidade. Como já mencionei até, Eusébio de Cesareia, citando situações em que o cristianismo causou escândalo por ser tido como nivelador da sociedade, exatamente por integrar nos seus quadros pessoas de diversas camadas sociais que para o mundo romano da época era impossível de estarem no mesmo ambiente, era impossível de estarem em comunhão, de estarem em união, mas que para o cristianismo era completamente tranquilo, uma vez que, mesmo pertencendo a diferentes camadas sociais, eram todos pecadores salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. E seriam todos agora usados por Deus, dentro de suas capacidades. Tá, ok? Então, olhando somente para esse ponto aqui, né, com esse parêntese, nós vamos seguir. Ó. Então, continuando conforme diz o texto aqui, ó, as armas são então provisoriamente substituídas pela produção cultural para a classe dominante e eclesiástica, mas não por muito tempo, pois logo se verão as disputas por território. O comércio passa a se expandir e pôr o Ocidente em contato com os povos mais avançados, e a Igreja encontra espaço favorável para expandir sua área de influência e multiplicar abadias, conventos, mosteiros, e levantar catedrais para abrigar o formidável aumento de clérigos. E isso com certeza representou um importante avanço e a formação das bases da sociedade. Vamos ver aqui. Sim, esse texto vamos dar continuidade em outro momento. Então, a formação das bases da sociedade, e aí depois vamos ter um avanço com o desenvolvimento, na verdade, a divisão do Império Carolíngio, quando ocorre a morte de Carlos Magno, e seus filhos então repartem o poder, dividindo esses territórios que estavam fortemente unificados e que foram uma grande força motriz para o avanço, a divulgação, a difusão, né, desse movimento cultural. Tá, ok? Então, ele vai continuar depois com esta abordagem. Mas vamos seguir aqui esse quadro que nos diz o seguinte: essas etapas, tá, do desenvolvimento que vem lá desde o monasticismo e avança por meio dessa centralização do poder na parte política por Carlos Magno, ao desenvolvimento, né, com a implantação dessas instituições, a cristianização desses povos, a unificação deles e a grande formação dessas importantes instituições de ensino. Então, com o período da escolástica, né, passando de monasticismo para a escolástica, temos período da escolástica. Qual o grande objetivo? Busca harmonizar fé e razão. Tem 3 períodos. Busca harmonizar fé e razão. Tem 3 períodos. Primeira fase, século 9 ao 12. Harmonia entre fé e razão. Segunda fase, século 13 ao 14. Harmonia parcial entre fé e razão, surge Tomás de Aquino. E a terceira fase, século 14 ao 16, declínio e disputas entre fé e razão. Então você tem os grandes períodos nas quais, né, se fizeram esses trabalhos. Em algum momento houve um grande progresso, com a culminância, né, na grande produção de Tomás Aquino, da Suma Teológica, que é como que uma grande resposta, né, do cristianismo a diversas questões que estavam apresentadas no momento. Então, buscando harmonizar o pensamento de Aristóteles com a visão cristã. Então, a releitura, né, de Aristóteles a partir de uma visão cristã e oferecendo uma resposta ampla a diversos aspectos, tanto questões polêmicas, quanto questão da natureza de Deus, natureza dos anjos, né? Então, diversas questões
que estavam circulando nas grandes instituições da época, tá ok? Então você tem a culminância com este grande trabalho, né, com essa grande obra, essa obra magna, e depois, na terceira fase, você já vê um declínio com disputas, né, muito insignificantes e que levam cada vez mais essa instituição a perder, né, o seu poder, né, perder sua influência, né, e aí você caminhará depois disso para a grande reforma. Desenvolvimento das escolas monásticas, introdução das obras completas de Aristóteles no Ocidente, inclusive com aproveitamento de cópias que haviam no Oriente, tá ok? No mundo árabe, então havia cópias, né, da obra de Aristóteles que circulavam já entre os povos. Aí você tem também a introdução da filosofia, né, de grandes nomes do mundo árabe, como Avicena e Averroes, tá? E você tem o aproveitamento dessas cópias por meio do importante instrumento, né, que foram os judeus, capacitados a fazer essa tradução, né, interagindo com o mundo cristão, do latim, e entendendo também o mundo árabe, né? Então você tem aí grandes nomes como Maimônides, por exemplo, foi um desses grandes nomes do mundo judeu, que esteve ligado aos muçulmanos, tá ok? Além de, na antiguidade, já havíamos falado inclusive de Filon de Alexandria, né? Que também já foi um grande nome judeu, que foi muito aproveitado, inclusive dentro do cristianismo. Mas teremos outros aí que podemos até citar depois, trazer alguns desses referenciais e que puderam fazer essa transição, né, por meio dessa, tanto na questão da tradução dessas obras, quanto do ensino nessas instituições. Muitas dessas instituições admitiam a presença destes grandes nomes aí do judaísmo, tá ok? Eu citei Maimônides somente para citar um grande nome do judaísmo que esteve ligado à corte muçulmana no Egito, tá ok? Então foi um desses grandes nomes. As obras dele circulam até hoje aí, são de fato muito profundas. A criação e difusão das universidades, você vê a propagação, né, dessas instituições e aí o fornecimento dessa base de conhecimento para esses povos, né, formando então essas grandes centros de saber, né? Criação e difusão das universidades, fundação das ordens franciscanas e dominicanas que se dedicaram de uma forma muito intensa à divulgação desse saber. E aí aquela lista, né, daquelas universidades que passei, você vê elas distribuídas aí nesse mapa, desde Lisboa, 1290, Coimbra, 1308, muito famosa porque quem queria cursar direito e habitava aqui no Brasil na época colonial tinha que ir para Coimbra. Palência, Salamanca, 1227, Montpellier, 1289, Paris, 1150, Oxford, nas Ilhas Britânicas, 1167, Cambridge, 1209. Aí você vê as da Itália: Salerno, Roma, Florença, Bolonha, 1185, Pádua, 1222, Viena, Praga, Heidelberg, Colônia, Cracóvia, 1364, Ofen e Viena, que eu já citei, em 1365. Você tem aí este mapa que nos passa um quadro da época, né, e da difusão dessas instituições no território europeu. Quero passar para vocês agora, antes de entrar no livro, né, no História do Cristianismo, de Bruce L. Shelley, esse texto que eu pesquisei na Wikipédia, falando especificamente sobre o trabalho de cópia, tá certo? Exercido dentro desses mosteiros, dentro dessas abadias, tá certo? Dentro desses conventos. Então eles exerceram um trabalho fundamental. Só você lembrar que antes da tecnologia você não tem ambiente virtual, tá ok? Você não tem armazenamento virtual, você não tem cópia realizada por meio de impressoras, nem de máquinas tipográficas. Você tem homens e mulheres que se sentam a uma mesa com um pergaminho, com uma pena, um tinteiro e copiam e fazem a cópia desses livros. Se não houvesse esse trabalho, se não houvesse sido realizado esse importante trabalho, muito desse conhecimento teria se perdido, teria simplesmente se deteriorado, porque um livro não é eterno, um livro tem uma perda rápida, né? Uma deterioração rápida em relação quando pensamos a nível de século, né? Então você tem um papel que se deteriora, que se perde, você tem um pergaminho que dura um pouco mais porque é de pele, mas também tem uma deterioração, tem uma perda, né, as letras que estão ali escritas, então é necessário uma renovação,
é necessária uma cópia. Então, para se preservar este conhecimento, essa sabedoria, foi imprescindível o trabalho realizado dentro dessas abadias, mosteiros, tá certo? Dentro desses conventos. E aí por isso que eu quero passar um pouco de como se deu esse processo. Eu acho que é interessante nós temos esse adendo aí, temos esse conhecimento. Olha só. Para que os amanuenses pudessem escrever, eram necessárias diversas ferramentas e produtos. A pedra pómez, que servia para polir o pergaminho. As penas, que serviam como ferramenta para escrever. Não tinha caneta Bic, tá? Era na pena. E as tintas que deixavam as marcas da escrita sobre os pergaminhos. As etapas da produção do livro na Idade Média iam desde a criação de animais. No caso da Torá, os animais que seriam destinados a ter a pele, tá certo? Arrancada para a produção do pergaminho, onde seria grafado os textos da Torá, eram criados à parte, eram criados de forma com todo um cuidado de uma consagração. Então, desde a criação do animal, depois da extração da pele e depois de todo o cerimonial, tá certo, dos copistas na hora de estarem fazendo a cópia do texto sagrado, ok? Então, tinha todo um ritual de purificação, todo um cuidado a mais, né? Porque é o texto sagrado. Na Idade Média, desde a criação dos animais para a retirada do couro, que passaria por diversos procedimentos até virar um pergaminho, até intervenções que o transformariam em um suporte apropriado para a escrita. As tintas também deveriam ser produzidas. Depois que as tintas, a pena e o pergaminho estivessem prontos, um ou mais copistas poderiam trabalhar na escrita de um manuscrito. A produção era coordenada por algum monge ou freira, chamados geralmente de bibliotecários, pois teriam acesso à biblioteca e escolheriam os livros a serem copiados. Aí você tem o chamado index, tá, okay? Que circula durante a Idade Média, que são os livros que a igreja proíbe, são os livros que a igreja não quer difundir, tá certo? Que ele detém, né? Que impede a sua difusão. Então isso causou, despertou a revolta, por isso o surgimento, né, do movimento renascentista, que buscava um ressurgimento do conhecimento antigo, dos livros, tá certo? Da mitologia grega, da poesia grega, os livros do mundo romano, tá certo? Até livros que circulavam aí dentro do paganismo. Então você tem a busca pela liberação desse conhecimento, a busca pelo ressurgimento, né, do contato direto com esses filósofos, não por meio do filtro cristão, tá certo? Um contato direto com esse conhecimento da antiguidade. Então você tem uma busca, uma multiplicação de meios, de ambientes laicos, onde se fazia a cópia sem a intervenção, né, sem o filtro desses ambientes católicos. Então você tem depois o surgimento, né, desses movimentos que vão tentar se conectar diretamente com esse conhecimento da antiguidade, e com o iluminismo você tem nova produção de conhecimento, esses que beberam dessa fonte e passam a produzir de forma independente, tá ok? Então você tem depois desse movimento. Tudo bem que de fato foi feito um filtro, foi feita uma proibição em alguns desses conteúdos, mas por outro lado não pode se deixar de reconhecer todo o trabalho que foi realizado de preservação, porque nem haveria a possibilidade de alguém se interessar por algo deste ambiente, desse mundo, se eles não tivessem um conhecimento prévio acerca da existência deste ambiente e deste mundo, e até uma preservação deste conhecimento. Você tinha ali a figura do bibliotecário, que tinha contato com este grande armazém, né? Este grande ambiente no qual eram guardados, no qual eram preservados, né, esses conteúdos, e ele então filtrava aquilo que ia ser copiado, por quem, tá certo? Em que momento, sob encomenda, muitas das vezes, algo que era feito sob encomenda de certas cortes, ou do Papa, ou de algum abade, tá certo? Ou de algum bispo. Então encomendava, faça a cópia de determinadas obras, tal. E aí ele ia lá e designava algum daqueles copistas para trabalhar em cima daquela obra, realizar aquela cópia. Então acredito que era mais de um ano para realizar a cópia de uma grande obra. Então era fornecido, né? Certamente era caríssimo devido ao material e ao trabalho tanto da abadia quanto do copista que ficou empenhado aí nesse serviço. Então você tinha aí este filtro, né?
essa censura, vamos dizer assim. Tudo bem, tem que ser reconhecido que havia de fato uma censura, mas no mesmo momento em que se reconhece que havia uma censura, havia também todo um trabalho de preservação e divulgação. Tá, ok? Então só foi possível alguém se interessar por algum conhecimento dessa época, da antiguidade, porque ele ficou sabendo que havia um conhecimento na antiguidade. E só ficou sabendo por causa da instituição destes locais de ensino. Tá certo? A instituição dessas abadias, de mosteiros, tá certo? Desses locais. Os bibliotecários, como vamos citar aqui, acesso à biblioteca, que escolheriam os livros a serem copiados. As produções ainda deveriam contar com um copista que escreveria e delimitava os espaços destinados à escrita, as iluminuras, miniaturas e rúbricas. Esta cadeia de produção dos manuscritos, junto ao desenvolvimento urbano e cultural a partir do século XII, passou por transformações que a integraram no mercado do livro, ligado à criação e comércio do pergaminho. A partir do século XIII, o mercado do livro, integrado nas rotas de comércio, faz circular desde o mundo muçulmano a invenção chinesa do papel, olha a interação, né, entre esses povos. Então, na China se desenvolve uma produção melhor de papel, melhor do que o papiro, que já era conhecido no mundo egípcio, né? Então você tem aí o mundo chinês que desenvolve uma outra técnica, essa técnica, por meio do comércio, chega nessa interação até o mundo cristão, passando aí pelo mundo muçulmano, que interagiam diretamente com a extremidade do Oriente, que era mais barato e tinha uma produção menos penosa. Nos scriptoria trabalhavam monges e freiras copistas, alguns dos quais ficaram conhecidos por conta de seus trabalhos e são estudados e recuperados nos dias de hoje. Atualmente, nomes como Florencio de Valerânica, Erhard de Ladisberg, Cristina de Pisano são considerados artistas por conta de seus trabalhos como iluminadores, compiladores e escritores de manuscritos no medievo, a Idade Média, né? Porém, nem só de lindas obras e reconhecimento viviam os amanuenses. Os erros que cometiam, em razão do penoso trabalho, aliados a diversos outros motivos, rondavam aqueles que trabalhavam escrevendo. Estes erros, inclusive, foram considerados como obra de um demônio conhecido como Titívidos, buscando jogar, se desvencilhar da culpa, né? A culpa foi do Titívidos, que assombrava os copistas, induzindo-os a erros que por vezes eram bastante embaraçosos. Aí, certamente, é uma produção manufaturada, né? É uma produção de manufatura, então tem o emprego direto da força humana, do desgaste, do cansaço, da repetição, né? Do tédio, né? Que devia ser um trabalho desse. Então, certamente haveriam erros. Agora não é porque eles cometiam erros e alguns desejos foram embaraçosos que deixa de se reconhecer, né, o valor que tiveram em relação à preservação e divulgação da cultura. A Ordem de São Bento, e aí vimos atrás de São Bento de Núrcia, né, as regras de São Bento, os mosteiros beneditinos. A Ordem de São Bento tem como documento fundador a regra de São Bento, que serviu de guia para a construção de abadias e mosteiros que seguiam seus ensinamentos. Em seus escritória, os monges beneditinos copiaram tratados antigos sobre agricultura, astronomia, biologia, botânica e música. Sabe-se que a cópia de livros chegou a ser uma das principais ocupações dos beneditinos. Essa ordem ficou muito dedicada a isso. Enquanto os franciscanos eram uma ordem mais mendicante e que transitava, circulava por diversas regiões, propagando o ensino, divulgando, né, muito do conhecimento, tanto questão bíblica quanto até conhecimentos em outras áreas, os beneditinos estavam muito mais reclusos dentro desse ambiente do monastério, dos copistas, das bibliotecas, né, estavam muito voltados para esse tipo de aplicação. Não havia menção na regra de São Bento a necessidade de escrever ou de copiar textos. As cópias dos textos foram realizadas a partir das necessidades de leitura e da transformação dos mosteiros beneditinos em centros tradicionais de estudos sobre a vida de Jesus Cristo. Os livros foram copiados para que pudessem durar para a posteridade
e para que a vida espiritual dos monges fosse aprimorada através do estudo das escrituras sagradas. Foi na abadia do Monte Cassino que São Bento escreveu sua regra, em 529 da era cristã. Monte Cassino é considerado uma espécie de metrópole de abadias, e no século XI, sob o comando dos abades, Desidério e Oderico, atingiu o auge na produção de seus livros. Foi nessa época que Monte Cassino se tornou a mais importante produtora de livros da Itália. Então, todos que quisessem ter contato com essas obras, aí você tem as universidades que estão se espalhando pelo território europeu, os reinos, as cortes, as aristocracias que querem uma alta formação para os seus integrantes, têm que pedir, encomendar para estas abadias. Você tem que pagar pela produção, tem que esperar, né, pelo longo período para a produção dessas cópias, para ser expedida para lá. Então você começa a entender como se criou de fato um grande comércio em torno dessa necessidade. Desde o criador do animal, desde a pele extraída, desde a tinta, tá certo? O copista que vai se dedicar a isso, o bibliotecário que é preservador daquele conhecimento, que atende às ordens de uma abadia, tá certo? De um bispo, de um cônego, até do Papa, sobre os livros que podem circular, os que não podem circular, todo esse mundo, né, que passa a surgir em torno dessa questão do conhecimento, essa questão do livro. Sendo também considerado um centro que zelava pela cultura artística. Sabe-se que o Monte Cassino foram copiadas as obras de Platão, Aristóteles, Cícero e Virgílio. O principal documento sobre a organização da produção manual dos livros nos mosteiros é a planta baixa da Abadia de São Galo, na Suíça. Nela consta o desenho de uma sala com uma mesa central e 7 assentos. Acredita-se que esse modelo de escritório, enquanto sala retangular com 7 cadeiras próximas às janelas, tinha servido de parâmetro para outros monastérios beneditinos. Em um período onde a iluminação artificial era cara e precária, uma fonte de luz natural próxima ao copista era essencial. No centro do escritório ficava uma grande mesa quadrada onde provavelmente deixavam-se os materiais utilizados pelos escribas. Acima desta sala encontrava-se a biblioteca, onde eram organizados os manuscritos que seriam reproduzidos e aqueles que já haviam sido produzidos pelos copistas residentes no monastério. Ao lado você tem a planta maior geral, da planta da Abadia de São Galo, indicando a localização do escritório. E embaixo, né, um destaque, né, para aquilo que está marcado em cima, um destaque embaixo desta mesa central, esses lugares, né, próximos às janelas, onde eram realizado o trabalho então da cópia desses textos, a preservação desse conhecimento. Platão, Aristóteles, Cícero e Virgílio. As grandes obras que eram copiadas e eram difundidas dentro dessa abadia, né? Detalhe do plano da Abadia de São Galo, no qual se pode ler: Infra sedex scribentum, supra biblioteca, fonte Wikipédia, dos escritória ao ateliê. No século XII, os escritória monásticos começaram a conviver cada vez mais com centros laicos, né, como falei. Então começa por uma estruturação, tá certo? Uma cristianização, uma divulgação do saber, uma comunicação desse conhecimento, uma preservação do conhecimento antigo para a divulgação a esses povos. E depois que começa a surgir uma grande classe aristocrática detentora de conhecimento, eles começam a querer também emancipação, começam a querer independência. É onde você vai ver a transição dos escritória, dos conventos, abadias e mosteiros para os ateliês, tá certo? Com uma produção independente, fora do índex, né? Fora do controle que era exercido, né, pela igreja, né? Da censura realizada pela igreja. Então, é interessante como algumas pessoas, a partir, né, dessa informação, do controle da censura, eles começam a tecer críticas, mas é uma grande hipocrisia, porque qualquer ambiente, qualquer grupo tem lá suas restrições. Eles ratificam certos conhecimentos e rejeitam outros. É natural de qualquer grupo. Então, mesmo um ambiente que se diga neutro, ele rejeita sim algum tipo de conhecimento que para ele seja inútil, ou seja prejudicial, seja nocivo.
Então ele tem sim uma orientação, não existe neutralidade total. Ele tem alguma orientação, ele tem algumas regras, alguma filosofia, algum conhecimento revelado ou algum encadeamento lógico de conceitos que para ele sejam regra, que para ele sejam a orientação, a regra máxima. Ele se pauta por eles. Então a partir deles é que ele faz a sua sentença, é que ele julga ser isso útil ou não. E a partir desses conceitos, quais conceitos? O cristianismo, no caso a Sagrada Escritura, mas infelizmente em relação à Igreja Católica, não só a Escritura, mas também muito conhecimento que foi absorvido de outras fontes e que constituíram essa hierarquia, né? E que passou a dominar e passou a querer impor então a sua vontade. Então nós vimos aí muitas deturpações, mas eles exerciam sim esse controle como qualquer grupo. Qualquer grupo exerce seus controles. Também no mundo islâmico você tem seus controles, tá ok? Então, qualquer grupo exerce esse tipo de controle. Então, olhar para essa estrutura e ver o controle que eles exerciam sobre a divulgação de certos conhecimentos é natural. É óbvio que eles iriam fazer isso, como qualquer grupo faz, tá certo? Então, não tira, né, não desabona o seu grande trabalho, mesmo que observemos esses controles. Agora, óbvio, também são motivo de crítica quando se vê a imposição pela força. Aí você vai ver as inquisições, como nós estudaremos também na continuidade. Cada vez mais o engrandecimento e empoderamento dessa instituição, mais ela estende seu braço sobre todas as áreas. Então, ela não somente se controle sobre a divulgação de certos saberes que entendia ser nocivos, mas também depois ela passa a querer impor a sua religião sobre povos que não a aceitam. Aí você vai ter a situação dos cristãos novos, né, que os judeus batizados à força na Península Ibérica, por exemplo, que é uma imposição, uma coerção. Onde você encontra no Evangelho uma justificação para essa coerção? Não encontra. Por quê? Isso é a atitude natural de uma organização que está extremamente empoderada e que quer impor a sua vontade. Então isso acontece com qualquer instituição que, mesmo dizendo-se cristã, comece a se desviar da essência do Evangelho. Uma vez que eles perderam o Evangelho, eles embarcaram então por esta sanha de poder, né? Esse desejo de poder. Então, exercer um controle sobre o que está sendo divulgado não é o problema. O problema é quando eles avançam além e agora querem impor, coagir os povos, né, por meio da força. E aí você vê as questões maléficas aí produzidas ao longo da história das Inquisições, tá? O que a gente vai ver um pouco melhor depois. No século XIII, os escritórios monásticos começaram a conviver cada vez mais com centros laicos e urbanos de escrita. Por volta de 1139, o livro das ordens, Liber Ordinis, da Abadia de São Vítor, em Paris, registra a existência de escribas que trabalhavam na cidade por encomenda. A situação se intensifica no século seguinte com a cadeia produtiva das obras escritas, cada vez mais complexa, envolvendo redes de iluminadores, copistas, diagramadores e papeleiros. O mercado começa a ser dominado pelos vendedores de livros. Um bom exemplo desse período é o ateliê de Giovannino Grassi, que atendia pedidos de várias partes da Europa, fazendo concorrer seu estilo e ilustração científica com a ornamentação lombarda, né, dos povos lombardos que habitavam na Europa naquela época, que causaram muita dor de cabeça para o catolicismo, mas depois acabaram sendo também cristianizados, né? Então você tinha esse trabalho fora, esse trabalho à parte do mundo eclesiástico, um trabalho secular, né, feito dentro desses ateliês. Com a invenção do sistema mecânico de tipos móveis do século XV, que aliás é um dos outros grandes aspectos que favoreceram a reforma, tá ok? É como a gente falar acerca da plenitude dos tempos para o surgimento do cristianismo. Você também terá uma plenitude dos tempos para a implementação da reforma, que será descontentamento dos príncipes alemães para com a ingerência do catolicismo dentro de seus territórios, tá ok? A invenção dos tipos móveis, certo? E o acúmulo, né, dos movimentos de reforma desde Pedro Valdo e outros mais, indo ao longo desse período, protestando contra a igreja, sendo perseguidos e culminando com a grande reforma de Lutero, de
de Lutero, na reforma também na Suíça, simultânea a Lutero, eu não vou me lembrar agora, mas depois a gente comunica também. Mas na Suíça também houve um outro importante reformador, não me recordo agora do nome dele. Depois Calvino, né, e outros mais que vão aderir a esse grande movimento de reforma. Tá, okay? Então foi como que uma plenitude dos tempos também para a situação da reforma. Do jeito que foi a plenitude dos tempos para a vinda do cristianismo, foi também uma plenitude dos tempos, né, com a constituição, né, dessas situações benéficas que convergiram para esse grande momento da reforma protestante. Com a invenção do sistema mecânico de tipos móveis do século XV, o scriptorium cede sua centralidade ao ateliê. Johannes Trithemius, abade de Spornheim, sei lá, o nome alemão, Spornheim, escreveu em 1492 o livreto De Laude Scriptorum, para celebrar as glórias de uma atividade cada vez mais ameaçada pela disseminação das obras impressas em papel. Então a coisa estava em uma transição, uma mudança, os tipos móveis foram inventados, a coisa ficou mais rápida, o que levava um ano agora é 6 meses ou menos, 4 meses, né, por meio da manipulação dos tipos móveis, a impressão no papel e a produção do livro. Então o cara sentiu, né, que eles estão sendo soterrados pela história e ele dá seu último brado, né, seu último apelo, quando ele fala do estilo, da beleza, da dedicação, da espiritualidade, da produção dos livros a partir do trabalho dos copistas, mas é inevitável, né? Inevitável. Vamos lá. No livreto, para celebrar as glórias de uma atividade cada vez mais ameaçada pela disseminação das obras impressas em papel. A obra defendia os pilares, entre aspas, pilares do estilo de vida monástico, como, por exemplo, a escrita e as orações comemorando nomes ligados à escritória, famosos como os de Cassiodoro, Beda, Alcuino, Rabano Mauro, Pedro Damião. A cópia de manuscritos era vista por Trithemius como a mais alta das atividades manuais a serem preservadas pelos monges por razões pedagógicas e para incentivar a disciplina religiosa. Alguns centros tradicionais de produção livreira tentaram se adaptar aos novos tempos. Esse é o caso de Santa Cruz, em Coimbra, que a partir da década de 30 do século XVI começa a contar com uma tipografia dentro do mosteiro. Então foram inteligentes porque viram que de fato era um movimento, né, que não voltaria atrás, né, mas que teria de fato alcançaria, né, seu apogeu com a disseminação por toda a Europa desses tipos móveis e da rápida produção agora desses livros, soterrando de vez, né, a prática que foi desenvolvida ao longo de muito tempo dos copistas, tá? A importância desses copistas, tá ok? Então eu vou seguir adiante, temos aqui o período escolástico, tá? E eu vou encerrar esse adendo aqui com a leitura da História do Cristianismo de Bruce Shelley, tá certo? O texto que para mim vai definir de uma forma muito inteligente acerca da importância desse período. É um texto um tanto longo, mas se você tiver paciência, acredito que você vai ganhar muito com essa leitura. Então temos aqui o período escolástico, a Suma Teológica, né, Tomás Aquino. Eu vou retornar para esse mapa aqui e fazer a leitura. Com essa leitura nós encerramos a nossa aula, essa aula que é um adendo à aula sobre monasticismo. Veja só, página 220 do livro História do Cristianismo de Bruce L. Shelley. O surgimento das universidades. Apropriadamente, as escolas que existiam nessas catedrais deram origem às universidades. A suprema tarefa das universidades era entender e explicar à luz da verdade revelada de Deus. Assim como as cruzadas refletiam a vontade geral de estender a vontade de Deus à terra muçulmanas, também as universidades revelam uma profunda fome de conhecimento da verdade de Deus vinda de toda parte. Mas como o mundo das ideias se curvou às leis de Deus, como a razão se fez serva da fé, esse período da história do pensamento cristão chama-se escolasticismo, porque nele surgiu um método de conhecimento característico
e porque nele emergiu a singular teologia da Idade Média. O objetivo dos escolásticos, nome pelo qual os professores daquela época por vezes são chamados, era duplo: conciliar a doutrina cristã e a razão humana e organizar os ensinamentos da Igreja num sistema ordenado. Não havia liberdade de busca da verdade, pois as principais doutrinas da fé cristã eram consideradas fixas. O objetivo da discussão era mostrar a racionalidade das doutrinas e explicar suas implicações. Dedicava-se todo o empenho aos ventos da curiosidade intelectual. Um escolástico do século XI, de Liège, exemplifica a situação de muitos outros. Aubert não conseguiu saciar sua sede de conhecimento quando ouviu falar de alguém que se distinguira nas artes. Ele voava para lá. E quanto mais sedento se encontrava, mais absorvia algo delicioso de cada mestre. Logo depois, como as abelhas entre as flores, saciado com o néctar do conhecimento, voltava colmeia e vivia de maneira estudiosamente religiosa e religiosamente estudiosa. Viver religiosamente de maneira estudiosa foi uma marca característica da educação medieval. Seu principal intuito era a salvação eterna. Originalmente, contudo, o acesso ao conhecimento era limitado aos membros do clero. Benedito de Núrcia insistia que os monges lessem e estudassem para seu desenvolvimento espiritual. Assim, os mosteiros beneditinos criaram um tipo de ensino rudimentar em latim. Mais tarde, no século VIII, Carlos Magno, sonhando com um império cristão, aumentou as oportunidades de estudo ao criar um decreto por meio do qual todo monastério deveria ter uma escola para que todo aquele que desejasse a ajuda de Deus pudesse aprender. O próprio imperador deu exemplo ao criar uma escola no palácio para seus filhos e membros da corte. Esse foi o processo por meio do qual houve a universalização desses conhecimentos, tá ok? Assim a fundação posterior das universidades e depois a sua emancipação. Mas o início está aí. Tudo que se chama de ciência na atualidade passou por este processo, tá ok? A melhor possibilidade de estudo para os leigos surgiu nas escolas das catedrais. Como as catedrais, igrejas de bispos localizavam-se nas cidades, suas escolas para formar padres para paróquias logo foram abertas para todos. Então, começando voltada para o clero, depois, por incentivo do imperador, tá certo? Para sua difusão, inclusive a inclusão dos membros de sua família dentro desse contexto, né? Ela começa a interagir também com a aristocracia e com o interesse geral crescendo em relação à aquisição desse conhecimento, né? E a interação dentro desse mundo, né? Acadêmico e eclesiástico, tá certo? E aristocrático passou a ser de interesse geral. Aqueles que tinham condições pagavam para que seus filhos estudassem nessas instituições. O currículo da escola de catedral limitava-se à gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, música e astronomia. As 7 artes liberais, assim chamadas, porque em Roma seu estudo era reservado aos liberi, homens livres. Os poucos textos disponíveis eram escritos por um punhado de estudiosos do início da Idade Média. Um deles era Cassiodoro, um romano do século VI, cujo manual do saber sagrado e secular definiu as artes liberais e interpretou a Bíblia. Outro foi Boécio, contemporâneo de Cassiodoro, cujo Consolatione Philosophiae, sobre a consolação da filosofia, escrito enquanto se encontrava preso por uma pretensa conspiração contra o rei bárbaro Teodorico, tentava conciliar os infortúnios do homem com o conceito de um Deus benevolente e onipotente. Esses homens, juntamente com Agostinho, com o Papa Gregório o Grande e algumas outras autoridades da Igreja, eram conhecidos como autoridades, cujas palavras o estudante medieval não se atrevia a contradizer. Então, tem essa característica, né, desse autoritarismo.
dessa transmissão de um conhecimento fixo. Sim, tem todo, de fato, é uma realidade, é uma verdade. Só que esse é o princípio, esse é o início. E somente partindo-se dele, você terá o despertamento para uma futura busca e produção de outros saberes que precisam que precisam principiar, né, a partir de um ponto. E este é o ponto de princípio, né, de início. O magnetismo de um hábil professor. Um novo tempo surgiu com a formação dos mestres escolares. Podemos atribuir o nascimento das universidades ao magnetismo de alguns professores, cuja habilidade e entusiasmo de ensinar atraíam alunos onde quer que estivessem, como descreve Anne Fermentor. O primeiro deles foi Gerbert, mestre da escola da Catedral de Reims, na segunda metade do século X. Filho de um servo, Gerbert estava destinado a terminar seus dias como Papa Silvestre II, 999 a 1003, a virada do milênio. Mas ele marcou a história com seu conhecimento. Enquanto jovem monge, Gerbert foi um estudante tão brilhante que seu abade tomou uma atitude diferente ao mandá-lo estudar matemática na Espanha, que estava interagindo com o mundo islâmico, o mundo muçulmano. Então você tem um conhecimento, né, um conhecimento antigo, um conhecimento mais amplo, né, que está sendo difundido ali naquela região, e você tem agora um intercâmbio, né, o início aí de um intercâmbio, quando você tem alguns abades, né, que veem esse brilhantismo, né, em alguns estudantes e proporciona então essa possibilidade dele fazer esse intercâmbio, né, interagir com esse conhecimento. Embora seu mentor lá fosse um bispo católico, ele também teve contato com a ampla e tolerante cultura dos então dominadores muçulmanos. Essa foi o primeiro de um grande número de contribuições significativas dos muçulmanos para o despertar intelectual do cristianismo. Okay? Então você tem essa situação na qual, né, muito desse conhecimento que estava dentro do mundo islâmico passou agora por meio dessas instituições a também fazer parte, né, do mundo cultural dentro dos ambientes cristãos, né, dentro dessas nações cristãs. Gerbert voltou de Reims profundamente impressionado com o espírito inquisitivo do ensino muçulmano. Quando começou a ensinar em Reims, voltou a Reims, né? Gerbert voltou a Reims. Quando começou a ensinar em Reims, anunciou que a citação dos tradicionais, né, autoridades da igreja não era mais suficiente. Seus alunos dali em diante iriam estudar os clássicos romanos no original. Olha aí a busca, né, o começo daquilo que será o grande movimento renascentista, quando algumas pessoas que passam a ter um intercâmbio com este mundo mais antigo, né, com esse mundo que havia tido uma formação anterior, diferentemente desses povos que agora que estão sendo agregados, organizados, essas instituições que estão sendo agora fundadas, passam a interagir com esses povos que detinham um conhecimento, tá certo, mais antigo, e aí eles começam agora a querer consultar direto na fonte, não a partir das releituras, né, não a partir das interpretações, mas diretamente nos textos originais, né, originais no sentido de serem cópias daqueles, né, diretamente nos seus próprios autores, não nas suas releituras. É como você lê uma teologia sistemática que cita diversos autores, como Calvino, como Armínio, tá certo? Como Agostinho, como Aquino, e você, em vez de se contentar só com aquela teologia sistemática, você vai ler Calvino, Armínio, Agostinho, Tomás Aquino, você vai ler os próprios autores e saber por que aquele teólogo chegou àquelas conclusões. Vamos lá. Dá para dar encerramento à nossa aula aqui, ó. Nada mal numa época, vamos lá, para tal, perdão, deixa eu voltar um pouquinho para me encontrar aqui, ó. Dali em diante iriam estudar os clássicos romanos no original. Para tal, Gerbert coletou manuscritos onde pôde e construiu uma respeitável biblioteca. Nada mal numa época em que os manuscritos às vezes levavam 1 ano para ser copiado e custavam pelo menos o equivalente ao ganho inicial de um clérigo.
A figura mais vívida deste estágio inicial da revolução intelectual foi Pedro Abelardo, 1079 a 1142, filho mais velho de um nobre menor de Brittany, noroeste da França. Abelardo, por amor ao saber, desistiu dos seus direitos de herança em favor de seus irmãos. Vagueou pela França para sentar-se aos pés dos grandes mestres, ora escutando-os, ora desafiando-os abertamente nas aulas. Mais tarde se estabeleceu como conferencista em Paris, atraindo uma multidão de alunos. Também começou a escrever. Em um tratado intitulado Sim e Não, ele propôs 158 questões de ensinamentos cristãos e as comparou com referências conflitantes das escrituras, das autoridades da igreja e dos clássicos pagãos. A primeira chave para a sabedoria, dizia Abelardo, é o questionamento assíduo e frequente. Pela dúvida inquirimos e pela inquisição chegamos à verdade. Essa ideia, lugar comum entre os gregos, não era tão fácil para os europeus medievais, algo que Sócrates já havia desenvolvido no tempo dele, na maiêutica, e lhe causou muitos problemas, inclusive lhe custou a sua própria vida, né? Quando ele de fato teve que beber cicuta ou negar as suas ideias, né? Negar seu método, na verdade. Quem desenvolveu mais ideias foram seus discípulos, ele desenvolveu um método, né? Depois Platão e Aristóteles que de fato foram produtores de grandes ideias. O estímulo de Abelardo à dúvida ganhou os aplausos de alguns, mas alarmou muitos outros. Outro de seus livros sobre a natureza da Trindade recebeu condenação de um conselho da igreja em Soissons, em 1121, e o brilhante erudito se viu atrás das paredes de um monastério. É a situação que ele começa a causar, né? Porque ele está inquirindo demais, né? Está começando a desestabilizar aquelas bases que foram suficientes até então. Mas, obviamente, elas não poderão prosseguir, dar continuidade a todo um desenvolvimento histórico. Então, elas foram o início, mas de continuidade necessitará de haver transformações, principalmente quando você tem, né, o Gerbert, que começa a ignorar as autoridades e quer ir direto aos originais, né, quer ir direto ao conhecimento fonte, que foi consultado por estes. E Pedro Abelardo, que começa a um trabalho de inquisição, e com essa inquisição a desestabilização de certas doutrinas que estavam postas. Você tem essa situação que é muito conflitante para o mundo latino, não tanto para o mundo do catolicismo ortodoxo do Oriente, mas no mundo latino você tem muito essa questão da autoridade, da hierarquia, tá ok? E essa autoridade se impõe e aquele que a questiona começa a ter muitos problemas. Engenhoso como sempre, Abelardo conseguiu permissão do monastério para deixá-lo um ano depois e ir para a erma região do sudeste de Paris. Os estudantes agruparam-se ao seu lado. Construíram-lhe um abrigo, cultivaram suas terras e lhe imploraram que voltasse a ensinar mais uma vez. Reassumindo sua busca da razão, ele se viu em dificuldade ao chocar-se com conservadores da igreja, como o abade Bernardo de Clairvaux, o mais influente clérigo do cristianismo. Bernardo perseguiu Abelardo tão devotamente quanto preconizava a Segunda Cruzada. A fé que o justo professa não se discute, a frase, né, de Bernardo de Clairvaux. A fé que o justo professa não se discute, declarou ele. Após a instigação de Bernardo, um concílio da igreja em Sens, em 1140, condenou Abelardo por heresia. Abelardo retirou-se para o monastério de Cluny, onde ficou em isolamento pelos 2 anos restantes de sua vida. Mas ninguém conseguiu impedir o crescimento das sementes que ele deixou. Escolas brotaram por todo o continente. Menos de 100 anos após sua morte, floresceram universidades em Paris, Orleans, Montpellier, na França, ao longo do Canal da Mancha, em Oxford, Cambridge, em Bolonha, em Padua, na Itália. O evento que marcou o florescer das universidades foi a união de mestres e alunos em associações, como os artesãos haviam feito antes deles, explica Fremantle. Os estudiosos se reuniam em função de um interesse comum e proteção, e se denominavam universitas, termo medieval para qualquer grupo corporativo. Na Itália, onde a maioria dos alunos era composta por homens maduros,
Com avançados estudos em direito e medicina, as associações exerceram um grande poder. Os alunos contratavam e pagavam professores, determinavam os cursos a serem ministrados e multavam aqueles que pulassem capítulos na exposição da sua matéria. Olha que interessante o contraste entre os universitas da Itália e vai mostrar aqui os universitas franceses e ingleses. Nos da Itália, a situação era que os alunos eram pessoas maduras e muitas das vezes já estavam buscando formações específicas, né? E eles então se juntavam nessas agremiações e contratavam e pagavam. E determinavam, exigiam que todo o currículo fosse comunicado. Se eles percebessem, né, que alguma coisa ficou de fora, eles mesmos multavam os professores. A situação, né, as diferentes situações que vão desenvolver aí as universidades. Nas universidades francesas e inglesas, onde os alunos eram mais jovens, associações de mestres prevaleciam. Eles proibiam os alunos de praguejar ou jogar a dinheiro. Multavam-nos por não obedecerem ao toque de recolher e ensinavam modos à mesa. Quando ouvimos a palavra universidade, logo pensamos em edifícios com paredes cobertas de eira e pátios gramados. As universidades medievais, contudo, sequer se pareciam com uma edificação permanente. As primeiras palestras foram ministradas em barracões em Oxford e Cambridge, no mosteiro da Catedral em Paris e nas praças da Itália. Com o tempo, os professores passaram a alugar salas e os alunos sentavam-se no chão, geralmente coberto com palha, para proteger da umidade. Por não terem quadras para esportes, bibliotecas ou outras dependências, as universidades podiam mudar-se com facilidade para qualquer lugar a qualquer hora, caso entrassem em desavença com cidadãos locais. Além das palestras, o método de ensino era o debate. 2 ou mais mestres, ocasionalmente os alunos, debatiam textos empregando a abordagem de pergunta e resposta de Abelardo. O escolasticismo desenvolveu-se nesse contexto e esmeradamente chegou a conclusões lógicas por meio de questionamento, exame e organização de detalhes dentro de um sistema lógico. O debate escolástico provocava conflitos acalorados e sentimentos amargos. Guerras de lógica prolongavam-se por anos entre mestres, com a adesão de barulhentas torcidas por seus heróis. Algo importante estava acontecendo dentro dessa atmosfera. Os alunos estavam aprendendo a pensar. A aceitação sem questionamento das autoridades, entre aspas, tradicionais, perdia força. Foi um movimento natural. Isso não iria permanecer para sempre, né? Essa imposição dessas chamadas autoridades. Então, quando eles se reuniam para adquirir esse conhecimento, quando passaram a interagir com outros mundos, adquirir outros conhecimentos, né? E principalmente outros métodos, com a vinda de Pedro Abelardo e os métodos de questionamento, né? Eles começaram então a, de fato, serem independentes dessas chamadas autoridades, esses conhecimentos autoritativos. Autoridades tradicionais perdiam a força, mas as conclusões tinham que concordar com a doutrina cristã. Então, mesmo que há esse movimento de questionamento, que vai lhes dar muita habilidade, tá certo, em investigar estes pressupostos, né, essas autoridades, esses saberes, as informações, mas havia ainda esse sentimento. A teologia ela era a coroa ainda do conhecimento. Então, na conclusão, concordava-se, fazia-se concordar com a doutrina cristã. Não se apartava dela como conclusão. Vamos lá, estamos caminhando para o final. Toda essa atividade, agora o subtítulo, Apoio à Monarquia Papal. Toda essa atividade febril acontecia, contudo, sob os olhos atentos do papado. Alguns debates continuavam por gerações, mas o Papa certificava-se de que o resultado final fosse uma estrutura de apoio à monarquia papal. De um lado estava a formulação de um novo direito canônico e de outro a declaração sistemática da teologia cristã. A Universidade de Bolonha, na Itália, emergiu nos últimos anos do século XII como o centro de estudo do direito civil romano e do direito canônico. O direito canônico estava para a Igreja, assim como o direito civil para o governo secular.
ele definia o direito, os deveres e os poderes de todas as pessoas e sacerdotes dentro da igreja, uma vez que a igreja se tornou agora uma superestrutura e governa inclusive regiões, né? Então você tem os estados papais. Então não era de se esperar que tivesse também um direito específico, não, um direito canônico. Vamos lá? Pessoas, sacerdotes dentro da igreja. Era a lei administrada em todas as cortes eclesiásticas, desde as relativas aos bispos até as ligadas aos papas. Por volta de 1140, Graciano, monge do monastério de São Félix, em Bolonha, publicou a Concordância de Cânones Discordantes, que tentava coordenar todas as coleções anteriores de leis da igreja. Como ele arranjou todas as citações das autoridades, assunto por assunto, sua obra A Concordância logo se tornou o único manual para professores e juízes da igreja. Ele serviu de base para acréscimos posteriores ao Código de Direito Canônico. Assim, no século XIV, a Igreja Romana tinha à sua disposição, até 1918, quando foi revisado, um código de leis autorizado para controlar e dirigir a vida dos homens. A lei canônica interferia nas guerras e reconhecia o direito das viúvas, decretava jejuns e comemorações, ordenava confissão e comunhão pelo menos uma vez ao ano, e especificava que atos excomungavam um cristão da igreja, devido, ao grande poder que a igreja exercia sobre a sociedade de modo geral. Então esta lei era relevante sim a todos, inclusive aqui no Brasil ela também foi relevante durante muito tempo. Mas também dirigia os relacionamentos mais íntimos em virtude de sua preocupação com o batismo, estabeleceu padrões para todos os nascimentos e para tudo que levava a nascimentos. O primeiro sorriso convidativo entre um homem e uma mulher colocava o casal sob atenta sombra. Estabelecia a pena por fornicação e adultério. Determinava em que condições poderia ocorrer um casamento. A lei canônica, para resumir, referia-se não só a todo sacerdote, como também a todo leigo, agricultor ou príncipe, e revelava não apenas o caminho da salvação, mas também a verdadeira natureza dos órgãos morais íntimos dos homens e das mulheres. Então, temos aí, somente esse próximo parágrafo, essa ânsia de controlar, o desvelo para atingir cada aspecto da vida deve ter disfarçado a brecha existente no cristianismo organizado pela lei, reduzia a liberdade humana a um mínimo miserável e esquecia que Deus designou a liberdade como requisito para alcançar a fé verdadeira. Então você tem esse movimento de estabelecimento total do poder da igreja e domínio sobre todas as esferas da vida. E agora a organização disso dentro de um código canônico. Tá, ok? Com isso você vê o poderio que a igreja alcançou dentro desse mundo europeu. Então, ao mesmo tempo que você reconhece, os benefícios, você também tem que ver a grande tirania, a grande tirania com que essa instituição governou sobre todos os povos. E não seria de outro modo senão o caminho da reforma. A reforma, de fato, foi imprescindível para que os povos fossem libertados desta grande tirania que foi exercida por essas lideranças. Leitura final, quero fazer o ápice da visão racional. A igreja não podia se fazer de surda. Para acalmar o alarido, Tomás de Aquino, 1224 a 1274, foi enviado da Itália para Paris, que os movimentos que já foram analisados aqui nas leituras criaram essas importantes instituições que nas suas discussões, nos seus debates, começavam a questionar pontos importantes da igreja, das autoridades, do código canônico, tá certo? Da hierarquia da igreja. E aí você tem grandes nomes de dentro da igreja que têm alta formação e que são confiados como representantes dela para organizar, para tranquilizar, para acalmar esses movimentos revoltosos. Temos aí Tomás de Aquino, por exemplo. Foi enviado da Itália para Paris. Tomás era um monge dominicano, nascido nobre, de mente brilhante, atividade incansável e disposição afável. Como Abelardo, honrava a razão acima de todos os outros atributos humanos, mas se distinguia tanto por sua fidelidade à igreja quanto pela erudição, enquanto Abelardo era um espírito mais livre, Então ele era mais
de fato fiel, né, à autoridade da igreja. Ao invés de imediatamente denunciar as ideias de Averroes, Maimônides e Aristóteles, Maimônides que eu citei, era importante no mundo árabe, um judeu muito importante no mundo árabe, e Aristóteles, ele examinou seus escritos ponto a ponto, refutando alguns e reconciliando outros com o cristianismo. O resultado foi a Suma Teológica, um resumo do conhecimento teológico. A Suma tinha em vista todo o universo. Vou até passar para a imagem de Tomás Aquino, uma vez que estamos falando dele. Vamos lá. O resultado foi a Suma Teológica, um resumo do conhecimento teológico. A Suma tinha em vista todo o universo. Tomás diz em seu início: na doutrina sagrada, teologia, todas as coisas são tratadas do ponto de vista de Deus. E o conteúdo da teologia é em parte o próprio Deus e em parte os outros seres ordenados por Deus. Aquino fez uma clara distinção entre filosofia e teologia, razão e revelação, mas não há contradição entre elas. Ambas são fontes de conhecimento e vêm do mesmo Deus. As duas diferem em seu método de busca da verdade. A razão se baseia na criação visível e alcança ideias que lidam com o vestíbulo da fé. A revelação olha para Deus como ele é em si mesmo, e por isso é superior à razão, ambas com a certeza e o tema que lhe são próprios. A razão, por exemplo, pode provar a existência de Deus, ao aceitar o princípio de Aristóteles. Todo efeito tem uma causa, toda causa uma causa anterior, e assim por diante até chegar à primeira causa. Tomás declarou que a criação remete à divina primeira causa, o Criador. Contudo, o pleno conhecimento de Deus, a Trindade, por exemplo, só vem através da revelação. A partir desse conhecimento, descobrimos a origem do homem e seu destino. Interessante, né? As colocações, as construções, a defesa feita por Tomás Aquino. Muita dela ainda é bastante viável, né? Muito utilizada na atualidade. O homem é pecador, necessitado da graça especial de Deus. Jesus Cristo, com seu sacrifício, viabilizou a reconciliação do homem com Deus. Todo aquele que recebe os benefícios desse sacrifício é justificado. Mas a chave de tudo, da mesma maneira que ocorre com o ensino católico tradicional, está na maneira como os benefícios do sacrifício de Cristo são vividos. Cristo obteve a graça, a igreja a comunica. Aí é onde entra o sinergismo presente na Igreja Católica e que será alvo da reforma. Esse sinergismo, onde você tem a declaração de Tomás Aquino, afirmando com todas as letras que Cristo conquistou, tá certo? Os méritos da graça, e são comunicados pela Igreja. Por quê? Foram entregues a ela, a Igreja, a instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, são detentores agora dos méritos de Cristo e a aplicam a quem quer. É exatamente isso que ele está dizendo. E aí é onde entra o grande conflito dos reformadores com essa estrutura da Igreja Católica. Vou partir para o último parágrafo aqui. Eu quero encerrar, porque as informações já são suficientes. Assim chegou-se ao auge da aspiração eclesiástica e da arrogância. A terra apenas não é suficiente. O Papa e seus ministros não só mediavam a graça de Deus aos pecadores da terra, pelo milagre do sacrifício abençoado e por suas orações pelos mortos, como iam além do túmulo para dar assistência às almas sofredoras. Até aí nada de novo. Isso já havia sido dito muitas vezes antes. Mas Tomás organizou os ensinamentos tradicionais da igreja numa grande estrutura quase cósmica. Essa é a grande pegada aí de Tomás de Aquino e o ensoberbecimento extraordinário dessa instituição, acreditando-se agora de fato detentora da salvação e da condenação dos povos. Ok? Como as catedrais góticas, seu sistema objetivava uma perfeita harmonia entre as aspirações do homem e a luz da verdade de Deus. Isso forneceu à monarquia papal uma visão sobrenatural impressionante deste mundo e do próximo. Mas, como as cruzadas, a teologia escolástica deve ter ido longe demais, reivindicando demais para si mesma e para a igreja. A explicação para o elevado nível de arrogância está na afirmação de Inocêncio III de que o Papa é o juiz do mundo, está entre Deus e o homem, abaixo de Deus e acima dos homens. Essa ostentação, entretanto, não permaneceu incontestada.
Uma crescente multidão de leigos e letrados lembrou do testemunho apostólico. Há um Deus e o mediador não é o Papa, o mediador é Cristo. E assim temos o engrandecimento dessa grande obra, sua contribuição, mas depois também sua arrogância, sua petulância e assim seu merecido questionamento por meio dos reformadores, tá ok? Agradeço a todos que permaneceram até aqui, neste adendo que é ligado à aula sobre monasticismo, e eu acreditei ser muito útil. Prosseguimos com um avanço aí sobre a questão da escolástica, tá certo? Que é uma continuidade natural. Depois retomaremos o tema ainda do cristianismo na Idade Média, através de Gregório o Grande e a continuação com a queda moral do papado e depois a grande reforma protestante. Prosseguimos então em nossas aulas de História da Igreja. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal e que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.